Olá, olá, a paz do Senhor, o Senhor esteja convosco. Hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre contendas de palavras, conhecimento e sabedoria. Então vão ser vários vídeos falando a respeito do assunto. Assistam às séries na sequência que eu for fazendo os vídeos, por favor. Vamos começar falando sobre estes assuntos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, com S maiúsculo, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então aqui Paulo está instruindo o discípulo Timóteo. Então ele está falando para a igreja de Jesus Cristo. Ele não está falando para o mundo. Então aqui Paulo, ele já estava instruindo com outros assuntos. Então nós vamos ler somente as passagens que diz a respeito desses assuntos que eu coloquei em pauta. Então, estas coisas seriam justamente as contendas de palavras, porque o apóstolo Paulo está querendo que a gente memoriza e que a gente guarde na mente, na cabeça, no cérebro, que não devemos ficar perdendo tempo com pessoas e assuntos que não são importantes e desnecessários para a doutrina cristã evangélica do Novo Testamento. Então ele está instruindo o discípulo Timóteo para que ele possa fazer o trabalho e o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo para poder anunciar o Evangelho em todo o mundo, o Evangelho cristão, verdadeiro, 100% puro, sem máculas, imaculado. Então Paulo, ele ordenou diante do Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, o nosso Deus, que não tenham contendas de palavras com os próprios irmãos e com as pessoas que estão de fora da igreja cristã, que não tem nada a ver com as outras igrejas e as outras religiões do mundo, porque para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Hoje em dia existe muita comunicação através das tecnologias avançadas e existe vários canais de comunicação como YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então hoje em dia é muito fácil o cristão ele se comunicar e para não acontecer confusão, conflitos, discussões dentro destas redes sociais, então Paulo está instruindo para os cristãos permanecerem calados e quietos. Isso faz parte da doutrina da nossa igreja. Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Versículo 16.
de 2 Timóteo, capítulo 2. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, a gente tem que evitar ficar falando, discutindo com as pessoas que são contra a nossa religião. Eles estão aqui para desestabilizar a nossa dignidade, a nossa moral, o nosso equilíbrio, porque eles são seres do mal, eles são seres profanos, porque eles não estão enquadrados dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles fazem muitas misturas de pensamentos, de ideologias, eles leem muitas fontes de conhecimento que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada Cristã, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, utiliza única e exclusivamente a Bíblia cristã protestante. Então, nossa igreja, ela não mistura outras fontes de conhecimento, para que não haja uma impiedade, uma falta de piedade perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui Paulo, no contexto do versículo da carta de Timóteo, Paulo está dando um exemplo dos irmãos que estavam dentro da igreja, mas eles estavam profanando a palavra de Deus com falatórios que não tinham ligação com o verdadeiro evangelho da Bíblia, como acontece hoje. Só que hoje em dia está muito mais problemático esta situação, porque são bilhões e bilhões de pessoas no mundo. Então, hoje em dia, o cristianismo ele está totalmente adulterado. Então, aqui é um exemplo que Paulo está dando na época do cristianismo primitivo, verdadeiro, que ainda não estava sendo muito corrompido, que duas pessoas que estavam dentro da igreja de Jesus Cristo, que os 12 apóstolos eles formaram junto com Paulo, estava tendo a conspiração. E ele cita dois nomes, Himeneu e Fileto. Como hoje poderíamos comparar as pessoas que fazem o trabalho negativo, falando e disseminando coisas na internet que não tem a ligação correta e verdadeira com o verdadeiro evangelho que está escrito na Bíblia. Eles só usam as palavras e são palavras que não têm conhecimento e nem sabedoria espiritual, divina. São sabedorias de palavras humanas que não têm conexão com o mundo espiritual do reino dos céus, da luz. Então, vamos dar alguns exemplos vou passar agora alguns exemplos falando de conhecimento. Então vamos para a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos analisar o que significa conhecimento
pelo pensamento, as instruções do apóstolo Paulo. Então vamos utilizar o capítulo 1 de 1 Coríntios, começando com o versículo 17, porque está escrito assim, vamos falar de sabedoria, primeiramente. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então vamos pensar um pouco e analisar este versículo que fala sobre sabedoria. Sabedoria de palavras. Como nós estamos analisando. Repetindo, porque Cristo enviou-me, Jesus Cristo enviou Paulo. Ele é um enviado de Deus, ele é um santo. Então nós temos que imitar Paulo e não as pessoas que têm canais no YouTube, que têm canais no Instagram, que têm canais no Facebook e assim por diante. Porque são homens, não são inspirados por Jesus Cristo como Paulo foi. E Paulo diz que ele foi enviado não para batizar. Está vendo? Aqui na passagem, estamos observando a palavra que não é que Paulo ele não fazia batismos, ele evangelizava. Então, a questão do batismo e do evangelho são duas coisas diferentes. Elas são complexas, então teria que fazer um vídeo só falando sobre este assunto, este tema específico, para a gente poder entrar mais em detalhes. Então, são dois tipos de procedimentos diferentes, que agora eu não vou entrar em detalhes, porque nós estamos falando sobre a sabedoria e o conhecimento, e sobre a contenda de palavras que nós temos que evitar a todo momento, como nós acabamos de ler em 2 Timóteo. Então, para poder fazer o que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quer que a gente faça. A questão do batismo, o batismo é uma forma, resumidamente, de inicialização da ingressão da pessoa que não é cristão dentro do mundo religioso cristão, dentro da Igreja de Jesus Cristo. E o Evangelho é as palavras, é o conteúdo, é os mandamentos, a doutrina cristã que as pessoas que estão com o espírito com E maiúsculo, que é o espírito do poder, do conhecimento, da sabedoria, de palavras, exerce para poder instruir os iniciantes que estão ingressando na religião cristã. Vou citar a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, continuando, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Só que aqui antes, ele diz assim, Paulo, ele evangelizava não em sabedoria de palavras. O que significa isso? Ele não usava palavras, ele não usava conteúdo, ele não usava assuntos do mundo e misturava com a verdadeira sã doutrina, a pura doutrina de Jesus Cristo, como acontece hoje. Hoje, as pessoas, elas falam o que elas querem, o que elas quiserem, mas elas falam num sentido que elas misturam as coisas
sagradas da Bíblia cristã protestante com as coisas do mundo mundanas que são irreligiosas. Então não tem cabimento. Esta mistura está errado, porque aqui Paulo está falando que ele usava sabedoria de palavras divinas, não sabedoria de palavras de homens carnais, que não têm conhecimento e sabedoria que Paulo está ensinando. Então ele não usava sabedoria de palavras. Por que ele não usava sabedoria de palavras? Porque no versículo 18 está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, com D maiúsculo. Por que ele está falando assim? Vamos ver, vamos enxergar os pensamentos e a forma correta de pensar, como Paulo está dizendo. Ele diz assim, explicando o versículo 17, porque não devemos pensar com a sabedoria dos homens do mundo, mas com a sabedoria da divindade de Jesus Cristo. Ele está explicando porque a palavra da cruz, ele está citando um símbolo, ele está citando um acontecimento que houve, que representou o poder de Deus. Preste atenção, a cruz. Então ele diz, porque a palavra da cruz. Então, aqui a gente já começa a entrar num conhecimento diferente, porque todo mundo tem o conhecimento do mundo, e o mundo é diferente do conhecimento da cruz, da sabedoria da cruz. Por quê? Porque o conhecimento do mundo é leviano, é maldito, e a cruz é um conhecimento de sacrifício, de loucura, é um conhecimento de autoaceitação, que a gente não tem poder senão através do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que fazer uma escolha, escolher o conhecimento, a sabedoria de palavras mundanas dos homens, ou escolher estas coisas que eu falei agora, que eu citei, falando da cruz do madeiro, da missão que Jesus veio fazer para poder salvar a humanidade. É isso que Paulo está falando aqui, que nós temos que largar tudo que nós temos e entregar as nossas vidas para Jesus Cristo, porque não podemos viver para si mesmo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, por isso que está escrito aqui no versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque eles não querem sofrer como Jesus Cristo sofreu na cruz. Eles querem viver uma vida boa, eles querem comer do bom e do melhor, sem fazer o sacrifício que Jesus fez, como eu fiz. Eu fiquei 4 anos morando na rua, eu era um morador de rua. Então, eu me sacrifiquei, eu larguei tudo que eu tinha. Eu larguei casa, comida, mulher, filhos, pai, mãe, como está escrito nos evangelhos de Mateus, por exemplo. Jesus fala que a gente tem que largar tudo, como os apóstolos fizeram. Então nós temos que seguir o exemplo dos apóstolos, não o exemplo das palavras das pessoas que parecem ser inteligentes, sábias, cultas, que parecem ser pessoas
que estão num nível elevado espiritual, mas essas pessoas, elas são falsas, mentirosas, porque elas não pregam a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, porque eles já estão perecendo, eles já estão sendo destruídos. Porque vai chegar a hora que eles não vão ter mais este poder que eles têm, da saúde, da inteligência, da juventude. Eles vão só deteriorando, eles vão regredindo. Agora eles têm esse poder, porque eles têm a vitalidade, mas não vai ser para sempre. Vai ser por um curto espaço de tempo. Então, essas pessoas, elas estão perecendo, elas estão sendo destruídas. Por isso que ele diz aqui. Agora, quem tem a sabedoria da palavra da cruz, então ele será salvo, como está escrito aqui. Mas para nós da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que somos salvos porque nós acreditamos na palavra da cruz, não da palavra do mundo. Porque a palavra da cruz é o poder de Deus verdadeiro. Então eu vou terminar por aqui e vamos continuar, fazer a próxima fase dos vídeos. Acompanhe os vídeos. Obrigado, fica com Deus, Deus abençoe.